Boa tarde a todos, bem-vindos, um bom ano 2024. Aqui estamos nós para fazer o resumo de mais uma aula, da aula de ontem, de 8 de janeiro. Uma aula que vai ter poucos slides, porque foi uma aula cheia de debates, de discussão de ideias, troca de ideias. Foi uma aula muito interessante. Portanto, hoje o resumo vai ser realmente curto. E lembram-se que nós estávamos a falar do caso dos funcionários judiciais e tínhamos falado que a recomendação, aquilo que vinha referido nos média, a recomendação era que os funcionários judiciais recebessem formação em gestão de emoções. E tínhamos visto no último, precisamente na última aula, que a solução recomendada era praticamente inútil, porque basicamente não há nenhuma solução conhecida que afaste definitivamente e completamente o sofrimento, tirando algumas drogas, mas na realidade é sempre por pouco tempo. As soluções, portanto, do tipo de formação em gestão emocional, só ensinam a lidar melhor com o sofrimento e não a afastá-lo. Portanto, não diminui nem o afasta. Ajuda a lidar e tem vantagens, claro, é sempre útil, porque pode servir pelo menos para não aumentar excessivamente coisas. Mas não tratando das causas, das causas que provocam esse sofrimento, é difícil fazê-lo desaparecer. Reparem que se falássemos de um ou dois ou três, o problema poderia ser individual. Quando falamos de uma generalidade de uma classe profissional, obviamente que o problema não é das pessoas, o problema está no contexto. E, portanto, é o contexto que tem que ser tratado. Na verdade, em termos do que é que a ciência diz a propósito dos tratamentos para o sofrimento mental, há algumas conclusões que vou partilhar aqui convosco que são interessantes. E a primeira é que se descobriu que não havia nenhuma psicoterapia que fosse melhor do que as outras, o que foi uma grande desilusão para muitas psicoterapias, que pensavam que eram as melhores e as outras eram mais. Não é verdade. Nenhuma se revelou mais eficaz do que as outras. Bom, então, o que é que faz com que uma terapia resulte e outra não resulte? O que conta é o terapeuta, a qualidade do terapeuta, o seu saber e principalmente a forma como ele consegue criar uma relação com o paciente, com o cliente, de forma a constituir uma aliança, chamada aliança terapêutica, com ele, e isso é a qualidade dessa aliança terapêutica que realmente faz com que a terapia tenha sucesso. E não é tanto a terapia em si que faz ter o sucesso. Isto fez os investigadores suspeitar então que se calhar não havia doenças mentais fundamentalmente diferentes umas das outras, mas que se haveria talvez algo que seja comum a todas, já que qualquer terapia poderia servir para resolver o problema. E de facto, fizeram-se investigações e descobriu-se que sim, que havia um fator, que é a estimulação excessiva dos nossos sistemas de ameaça de stress. Ou seja, aqueles sistemas que servem para nos proteger, que ajudam à nossa sobrevivência, mas que, quando estimulados excessivamente e durante períodos prolongados de tempo, provocam doenças físicas e doenças mentais. E este é o fator. Esta estimulação excessiva, e no caso dos funcionários judiciais, eles dão os vários motivos pelos quais existe esta estimulação excessiva, mas pode ser também por outras coisas, e vejamos, tenho aqui alguns exemplos: a crítica, a competição, o assédio, o desamparo. Muita gente hoje que sofre de solidão e, portanto, se sente desamparada. A desumanização, quando se tratam as pessoas como se fossem números, como se fossem peões num tabuleiro de xadrez, sem consideração pelo que elas pensam, sentem, é a desumanização. Enfim, todas estas características que levam a que os sistemas de ameaça e os correspondentes sistemas de stress fiquem sobreestimulados. Ora bom, então a maneira de acalmar os sistemas de ameaça e de stress é de facto ir à causa e tentar parar com aquelas características que levam à estimulação. Ou seja, a melhor forma de acalmar estes sistemas
é as pessoas poderem sentir que recebem apoio, cuidado, consideração, ajuda, quer a nível de indivíduos, portanto, que venha de indivíduos, de um chefe, de uma chefia intermédia, etc., quer a nível de comunidades. E é, portanto, este apoio, este cuidado e esta ajuda que vão servir realmente para deixar de haver tal estimulação excessiva e, portanto, afastar as sombras terríveis da doença mental, nomeadamente ao nível emocional. E, portanto, como viram, é curto este resumo. Agradeço a vossa atenção, agradeço imenso a aula, que foi muito, 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 muito interessante. Conto convosco para a semana. Até lá, uma boa semana, com saúde, alegria, paz e amor, e mais uma vez um excelente ano 2024. Obrigado, e então, e até a semana.